questões éticas em saúde pública, particularmente sobre doenças infecciosas, e também um apontamento muito breve para vos explicar como é que nós chegámos até aqui. Era importante estreitar estas pontes entre todos nós, e por isso o Conselho Nacional de Ética organizou um inquérito que lançou a todos os nossos parceiros para auscultar quais seriam os temas mais importantes para cada um dos países. E foi precisamente como resultado deste inquérito que começámos a selecionar os temas que eram mais importantes. Aquele que estava efetivamente à cabeça eram as doenças infecciosas, o que nós compreendemos perfeitamente, porque as doenças infecciosas são hoje um enorme problema em África, e aqui falamos, sei lá, tuberculose, HIV, cólera, febre amarela, tantas outras doenças negligenciadas, como a malária, diarreias, mas doenças zoonóticas também, que cada vez têm mais importância, e nada disto fica confinado à África ou à zona da América do Sul, ou a Timor-Leste, ou a Portugal, porque com as alterações climáticas cada vez há menos fronteiras para todas estas doenças, e por isso estamos todos empenhados nestas questões. Do ponto de vista específico das questões das doenças epidemiológicas, nós temos clara percepção que não é apenas do ponto de vista da saúde, e que é o fundamental, mas é também uma problemática ética associada e que tem a ver com o controle da doença e tem a ver com o controle, quer em termos de saúde pública, quer em termos de vivência por parte de cada pessoa. Quando falamos de doenças infecciosas, nós podemos ver, do ponto de vista ético, num plano macro, a importância que tem, por exemplo, o valor da solidariedade, da cooperação ao nível internacional. Se formos para um plano diferente, um intermédio, ao nível meso, a importância que tem a literacia da população, para que a população se torne também ela, cada cidadão, um agente de saúde pública. E a nível micro, ainda do ponto de vista ético, a importância que tem a proporcionalidade das restrições que se impõem aos cidadãos no caso de uma epidemia. Por isso, não faltam aqui temas. Este foi, de facto, o que ganhou prioridade na auscultação que fizemos. Daqui mais para a frente outros serão anunciados, e deixarei já essa função ao Sr. Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ética, o professor André Dias Pereira. Ele é também professor associado de Direito da Faculdade de Direito, claro, da Universidade de Coimbra, presidente da direção do Centro de Direito Biomédico, também da Universidade de Coimbra, e atualmente presidente do Comitê Educacional da Associação Mundial de Direito Médico. Hoje está aqui com o chapéu de vice-presidente do Conselho Nacional de Ética, e será ele que a partir de agora presidirá a esta sessão, permitindo-me ainda, senhor professor, que eu saúde de uma forma muito efusiva, além de todos os participantes, como já fiz, agora diretamente a doutora Maria do Céu Teixeira, de Cabo Verde, e a conselheira Inês Fronteira, do nosso Conselho Nacional de Ética. E assim eu me despeço, pedindo desculpa a todos os presentes. Estou neste momento num curso intensivo para o qual me vou retirar, e deixo-vos aqui na excelente companhia das nossas duas conferencistas, certamente bem lideradas pelo nosso Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ética. Por favor, tenha a palavra, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Senhora Presidente, Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves. É um privilégio poder acompanhar esta posição privilegiada, este ar verdadeiramente fresco, e a energia e a sabedoria do Conselho Nacional de Ética neste mandato, não apenas nos fora europeus e internacionais, mas também com grande ênfase nesta plataforma lusófona de bioética, que já foi aqui muito bem apresentada. E, portanto, bem-haja e continuação de bom curso, que sabemos está a lecionar agora
e, portanto, bom trabalho. Nós por aqui seguimos, efetivamente, neste primeiro webinar, um webinar que, como vimos, resultou de uma escolha, digamos, democrática, enfim, foi feito este inquérito, resultou que as questões éticas em saúde pública, doenças infecciosas, é um tema que se impõe para este diálogo transcontinental, porque a língua portuguesa permite este diálogo entre vários continentes. E é um privilégio ter algumas centenas de inscrições e neste momento já estão mais de 100 pessoas aqui connosco. E de facto as doenças infecciosas representam um desafio significativo para a saúde pública, não apenas do ponto de vista médico, mas também ético. Práticas como a vigilância epidemiológica, as restrições à circulação ou implementação de medidas de isolamento podem revelar-se essenciais para o controlo de novas pandemias. Infelizmente, vão voltar a ocorrer. Mas podem pôr também em causa direitos e liberdades fundamentais e, portanto, temos que nos preparar do ponto de vista ético e jurídico para ter um sistema eficaz e responsivo. A responsividade como um conceito jurídico, enfim, que também pode ser trazido para o debate ético que se impõe aos Estados e aos sistemas. Comunicação clara, rigorosa e transparente é fundamental. Combater a desinformação. É necessário, então, uma abordagem holística que considera a proteção da saúde pública, mas também o respeito dos direitos fundamentais das pessoas e, sobretudo, a equidade no acesso aos cuidados e o envolvimento, a participação responsável de todos os cidadãos. Para tanto, contamos, portanto, com duas oradoras, conselheira do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a professora doutora Inês Fronteira, fará uma intervenção, e a senhora doutora Maria de Céu Teixeira, que, de Cabo Verde, embora neste momento esteja em Moçambique, mas é médica no Hospital Doutor Agostinho Neto, em Cabo Verde, farão duas intervenções relativamente breves, para depois privilegiarmos o debate que terá, enfim, algumas dezenas de minutos, uns 30 minutos, para o debate. Desde já peço a vossa atenção para o seguinte: o debate será feito através do chat. Portanto, ao longo das intervenções iniciais, por favor, exponham uma pergunta concreta, um pensamento concreto no chat, que eu próprio, com a colaboração da doutora Cíntia Águas, da doutora Joana Araújo, iremos depois transmitir às oradoras, porque realmente, se houver intervenções orais, enfim, será muito complexo. Permitam-me ainda começar por apresentar a doutora Maria de Céu Teixeira, como disse, médica pela Universidade Nova de Lisboa, membro do Comitê Nacional de Ética para a Pesquisa em Saúde em Cabo Verde, especialista em imunologia e coordenadora nacional das juntas médicas. Tem uma longa carreira, desde logo também na vida associativa, foi presidente da secção regional do Sotavento, da Comissão de Formação e Qualificação da Ordem dos Médicos. É diretora de Serviço de Pediatria e diretora clínica do Hospital Doutor Agostinho Neto. Muito obrigado pela sua presença, doutora Maricel Teixeira. Quanto à professora Inês Fronteira, minha colega no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é professora na Escola Nacional de Saúde Pública e membro do Conselho Científico na área da Global Health Research Center e da Medicina Tropical, coordenadora também de um projeto de investigação e de informação, Cross-Cutting Issue Public Health Information, portanto, uma agência, digamos, de informação sobre saúde pública. Teve também colaboração no governo anteriormente e ocupa outros lugares internacionais, com grande destaque para uma forte relação com os países com clima tropical, pela natureza do seu saber. Portanto, a ambas o meu agradecimento. Penso que estava previsto a primeira intervenção ser da senhora doutora Maria do Céu Teixeira, que apresentei em primeiro lugar. Sei que tem uma apresentação em PowerPoint, portanto, sem mais delongas, já ocupei demasiados minutos, vamos ouvir a doutora Maria do Céu Teixeira.
Portanto, antes de mais, cumprimentar a todos, especialmente o professor André Pereira e a professora Inês Fronteira, e agradecer o convite para participar neste webinar. Gostaria só de fazer uma pequena correção, entre aspas. Neste momento, sou só membro do Comitê de Ética, Comitê Nacional de Ética para a Pesquisa em Saúde em Cabo Verde. Portanto, os outros cargos deixei de exercer há algum tempo. Peço desculpas por esta, mas penso que a verdade devia ser reposta. Já fui diretora clínica, já fui diretora da pediatria, mas neste momento sou só membro do Comitê Nacional de Ética para a Pesquisa em Saúde em Cabo Verde. Peço desculpas, professor André, mas também eu não fiz a correção do meu currículo, portanto, mas pronto, queria só repor isto. E eu vou começar por, já agradeci o convite para participar neste webinar, e começar por dizer que o risco das doenças infecciosas, epidemias e outras ameaças à saúde pública aumentou consideravelmente nas últimas décadas, como é sabido de todos. E várias epidemias têm assolado territórios a nível global, e como podemos ver por esta pequena linha do tempo, tivemos o SARS, o MERS, o ébola e ultimamente o Covid. Em África, portanto, isto também é uma realidade, e várias doenças infecciosas em forma de surtos, em formas de epidemia, e ultimamente o Covid também tem assolado estas regiões, agravados pela fragilidade dos nossos sistemas de saúde, por uma limitada capacidade de resposta e ainda acesso limitado a equipamento e consumíveis para diagnóstico e medicamentos. Também, como todos nós sabemos, os recursos diagnósticos e medicamentos chegam muitas vezes tardiamente, muito mais tardiamente à África, quando comparado com os países europeus e da América do Norte, o que também condiciona não só o seguimento, como o controle destas doenças, nomeadamente no que diz respeito a epidemias e a pandemia. Apesar dos investimentos que têm sido feitos por vários governos da União Africana e de iniciativas internacionais para constituir sistemas de saúde públicas resilientes e com capacidade de resposta, tem havido um aumento da segurança sanitária global, precisamente por causa destas fragilidades dos sistemas de saúde dos países africanos. Em Cabo Verde também não foge à regra, e nas últimas décadas temos sido assolados por diversos surtos e epidemias, e ultimamente também o Covid-19, portanto, uma pandemia. Cabo Verde também tem algumas particularidades, é um país insular, pequeno, com cerca de menos de 500 mil habitantes, formado por ilhas, em que a mobilidade de pessoas dentro do país e com países terceiros é enorme. É também uma rota turística agora cada vez mais de excelência, o que pode representar uma grande ameaça tanto para a entrada como para a exportação de doenças emergentes e reemergentes. Estas doenças infecciosas que surgem em forma de surtos, epidemias ou pandemias, requerem intervenções em saúde pública que são muito desafiadoras, tanto do ponto de vista técnico, no que diz respeito ao diagnóstico, à vigilância, ao tratamento, mas também do ponto de vista ético. A ética portanto, que assenta em 4 pilares essenciais, e no que diz respeito a estas emergências em saúde pública, tanto a autonomia como a justiça podem ficar, portanto, beliscadas, porque interferem com os direitos individuais e opõem a autonomia ao bem comum. É assim que as intervenções em saúde pública podem estar em conflito direto com os princípios da ética médica. Sim, eu sei, já percebi. Pedimos, por favor, aos participantes que silenciem os microfones. Obrigada. As relações entre a saúde pública e os direitos humanos, que procuram o equilíbrio entre o bem coletivo e os direitos individuais, em questões de emergência em saúde pública pode ser beliscado. A intervenção em saúde pública, em emergências em saúde pública,
o foco está na comunidade, na promoção da saúde pública, em proteger a saúde da comunidade e a questão que se coloca muitas vezes é a justiça na alocação dos recursos, que nestas situações são sempre limitados, em contrapartida com a ética clínica, a ética médica, em que o foco está no indivíduo, no bem-estar do indivíduo e no respeito pelos direitos e preferências do doente. É assim então que surgem os dilemas éticos e vários são os questionamentos que se colocam em relação a estas situações. E então as questões são fundamentalmente estas: como priorizar as opiniões e os direitos individuais ou impor orientações técnicas necessárias para a proteção da população e para a superação do problema. Em que circunstâncias as liberdades individuais devem estar subordinadas a outros valores mais adequados às estratégias de contenção de uma emergência em saúde pública? E que limites podem ser impostos ao direito de ir e vir das pessoas? Quais as condições que podem ser socialmente aceitas para o estabelecimento de prioridades na prestação de cuidados em situação de escassez? E é assim que vários destes princípios têm que ser reinterpretados à luz da ética em saúde pública. E os princípios que, portanto, em que temos que ressignificar, reinterpretar, são o princípio da justiça, que pode comportar dois significados: a igualdade que requer que as medidas não sejam discriminatórias e que protejam os grupos mais vulneráveis e as minorias, e a equidade, que é aquele princípio que a emergência em saúde pública é mais caro, porque, portanto, relativiza o igualitarismo, prioriza a qualidade de vida da comunidade em proveito do bem coletivo. Outro conceito também que é muito importante, portanto, pensar e reinterpretar em situações de emergência em saúde pública é o conceito da autonomia, que está muito ligado ao consentimento e à liberdade. Tudo isto muito apoiado nos direitos do indivíduo. E num quadro em que se exige a suspensão temporária desta centralidade, e deve-se colocar no centro das ações e das decisões os direitos e as preocupações com a população afetada. Ou seja, temos que pensar no bem comum, no bem da coletividade e muitas vezes, portanto, não digo negligenciar, mas talvez não dar tanta importância à autonomia e aos direitos de cada um. E em Cabo Verde, o que é que tem estado a acontecer em relação a esta situação? Os dilemas éticos colocam-se em Cabo Verde com muita premência e em várias situações, porque, como eu disse, Cabo Verde é um país insular, em que a distribuição dos recursos, tanto materiais como humanos, pelo país não é igual. Há zonas do país em que os recursos humanos e os recursos materiais para o atendimento à saúde são muito mais escassos. Portanto, o que coloca sempre, portanto, o que põe sempre em discussão é esta questão da ética em saúde, não só da saúde pública, mas na ética em saúde no geral. Porque o acesso destas populações mais remotas à saúde é diferente do acesso dos indivíduos que moram em zonas mais urbanas, na capital do país, ou nos locais onde existem hospitais centrais. Portanto, esta questão da equidade, da igualdade, da justiça em saúde é uma questão que é muito premente e muito discutida em Cabo Verde. É claro que durante a pandemia, durante o Covid-19, esta questão foi reacendida e várias foram as entidades, personalidades e até a própria população que, portanto, questionou estas desigualdades e foi necessário, portanto, tentar minimizar toda esta situação. É claro que o governo, portanto, durante este período, tomou várias decisões através de atos legislativos e de outros procedimentos que visaram prevenir e conter a pandemia e, portanto, trabalhar para o bem comum.
vários foram os atos legislativos, vários foram as orientações, os procedimentos que foram emanados tanto do Governo como do Ministério da Saúde e de outras entidades ligadas à saúde, nomeadamente o Instituto Nacional de Saúde Pública, no sentido de minimizar o contágio pelo vírus. Foram elaborados planos nacionais e planos regionais para as ações relacionadas com a pandemia, e várias das situações foram resolvidas por estas normas do Governo, nomeadamente o investimento em equipamentos médicos e recursos humanos. Na altura foram recrutados vários técnicos de saúde para comatar algumas dificuldades em algumas zonas do país. Houve até deslocação de equipas a determinadas zonas, a determinadas ilhas, nomeadamente a Boa Vista, onde começou a pandemia em Cabo Verde, portanto, uma equipa de epidemiologistas, infecciologistas e outros profissionais de saúde para apoiarem a equipa local na vigilância, no controle e no tratamento destes doentes. Houve também um investimento muito grande em equipamentos médicos, no equipamento de laboratórios de virologia em algumas das maiores ilhas do país, portanto, o que permitiu aumentar a acessibilidade às técnicas de diagnóstico laboratorial, mas outras questões ficaram em aberto, nomeadamente a questão do direito individual de cada um. No que diz respeito ao uso obrigatório de máscaras, no que diz respeito ao isolamento social, ao isolamento institucional, que posteriormente passou a domiciliar, mas eu julgo que todas estas questões foram depois equacionadas através de uma comunicação institucional muito forte. Na altura, tanto o Ministério da Saúde como a INSP, portanto, o Instituto Nacional de Saúde Pública, tinham campanhas de consciencialização e sensibilização, havia reporte diário da situação clínica, houve a constituição de uma linha telefónica gratuita que aproximou as instâncias, portanto, as instituições de saúde da população. Era uma linha gratuita em que era possível fazer consultas online, tanto consultas médicas como consultas de psicologia. Houve medidas socioeconómicas que foram muito relevantes também para proteger as famílias e os mais carenciados. O governo decretou subsídios de desemprego para todas as pessoas, para a maioria que ficaram desempregadas, subsídios para famílias carenciadas, nomeadamente as que tinham crianças em situação de risco, e cabazes alimentares para, portanto, colmatar algumas necessidades. No que diz respeito à vacinação também, a comunicação foi muito eficaz e foi muito clara desde o início qual era a programação e a priorização, portanto, feita pelo Ministério da Saúde, proposta pelo Ministério da Saúde, foi discutido, foi apresentado e não houve grande contestação da população em relação às normas e às diretrizes do Ministério da Saúde, que eu julgo que foi muito à base, muito à custa desta comunicação, desta transparência que houve durante todo o período da pandemia. Relativamente à pesquisa científica, que todos nós reconhecemos que é essencial para o conhecimento das doenças infecciosas, na pandemia de Covid-19 também esta necessidade e a importância da pesquisa em saúde foi bastante importante, foi reconhecida, até porque é com estas pesquisas que mais facilmente se encontram as respostas para os desafios e para a terapêutica nestas situações que a maior parte das vezes são situações novas e desconhecidas da maioria dos... desconhecida, ou pelo menos não tão habitual para a maioria dos técnicos de saúde e que são essenciais para até definir fatores de risco e etc., para melhor orientar a atuação dos profissionais de saúde. O Comitê de Ética, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa para a Saúde de Cabo Verde, portanto o CNEPS, teve um papel muito importante durante este período,
até porque definiu logo de início que era necessário manter os procedimentos de revisão da qualidade ética dos protocolos de pesquisa e que era necessário ponderar a relação entre os riscos e benefícios das pesquisas para os participantes. E não, portanto, a obtenção do consentimento livre esclarecido foi também uma bandeira nesta situação. Avaliou vários protocolos de pesquisa durante esse período, realizou reuniões ordinárias e extraordinárias, algumas em modo virtual, para dar resposta à urgência e à premência dos pedidos de investigação para situações relacionadas com o Covid-19. Não deixou de avaliar os outros projetos, mas para estes foi necessário, achou-se que era necessário analisá-los em regime de urgência e foi sempre o que aconteceu. Analisamos alguns projetos, alguns protocolos, inquérito seroepidemiológico da infecção de SARS-CoV-2 em Cabo Verde, conhecimento de atitudes e práticas sobre Covid-19. Estes dois, portanto, o conhecimento de atitudes e práticas sobre Covid-19 foram dois inquéritos que foram elaborados, um no início, outro mais para o fim da pandemia, todos da responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde Pública. Recebemos também um projeto, que era o projeto RCT-BCG Covid-19, que é um ensaio clínico para a vacina de BCG, portanto, para tentar perceber se a vacinação do BCG poderia ou não proteger os profissionais de saúde em relação ao Covid. Este projeto não foi autorizado pelo Comitê de Ética, porque em Cabo Verde nós não temos legislação sobre ensaios clínicos e achamos que não seria conveniente nesta altura, não. Então, portanto, autorizar a realização deste projeto. Ele foi remodelado e foi elaborado em outros moldes. Avaliamos também o protocolo de tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina, como potencial opção terapêutica a pacientes grandes com Covid-19, não esquecendo, nestas situações, o termo de consentimento livre esclarecido a ser obtido tanto pelo doente ou pelos seus familiares. Eu termino dizendo que vai continuar a haver emergência em saúde pública e é necessário que as políticas sociais e de saúde devam ser guiadas por considerações éticas globais. Como já foi dito aqui, qualquer evento em saúde pública não fica confinado num só país e temos que ter em consideração que, enquanto uma situação de doença infecciosa em moldes de epidemia ou pandemia não for controlada num país, todo o globo está em risco. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora doutora Maria do Céu Teixeira, por esta apresentação, que por um lado nos colocou perante os dilemas éticos, de forma muito clara, e por outro lado nos exprimiu também a experiência de Cabo Verde. Eu perguntava se poderia retirar, deixar de compartilhar a tela, por favor. É isso que eu E que estou realmente a fazer. foi muito elucidativo sobre a resposta que Cabo Verde teve. Bom, talvez com a doutora Inês conseguir partilhar. Bom, passamos então à senhora conselheira Inês Fronteira, como disse, professora na Escola Nacional de Saúde Pública, e convido também a fazer a sua apresentação. Não sei se consegue partilhar, estando aquele ecrã. Iniciou com. Penso que sim. Boa tarde. Eu pessoalmente eu estou a ver. Agora sim. Muito bem. Muito bem, por favor, então. Estão a ver o meu ecrã? Agora não estou a ver o ecrã, Ok. estamos a ver apenas nós os três. Ok.
Penso que agora estarão a ver o ecrã. Sim, perfeito. Muito boa tarde a todos. É um gosto para mim estar aqui. Eu também preciso fazer aqui algumas correções ao meu currículo. Eu já não faço parte do Global Health and Tropical Medicine, que era o centro de investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde eu trabalhei durante quase 20 anos. E, como o professor André Dias Pereira referiu, há cerca de um ano e meio, um ano e alguns meses, mudei-me para a Escola Nacional de Saúde Pública e, portanto, deixei de integrar o Centro de Investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. De qualquer forma, continuo muito ligada à investigação em países africanos e outros países também mais tropicais. A minha intervenção aqui hoje vai focar algumas das questões éticas que surgem relacionadas com as doenças infecciosas. Não focarei exemplos tão concretos, ou um exemplo tão concreto como foi o caso da minha antecessora, mas tentarei dar uma visão global das questões que se colocam em termos de saúde pública e em termos de doenças infecciosas. Eu gostava de chamar a vossa atenção que quando nós falamos de doenças infecciosas e quando falamos de emergências de saúde pública, estamos a falar de algo muito concreto. O reconhecimento como emergência de saúde pública implica o preenchimento de alguns critérios, que são critérios definidos quer pela Organização Mundial de Saúde, quer por outras entidades que trabalham na área da vigilância epidemiológica, e que quando nós olhamos para as últimas 2 décadas, que foi quando começou a surgir este conceito de emergência de saúde pública, conseguimos identificar claramente estas emergências de saúde pública chamadas de preocupação internacional e que também encontram reflexo no Regulamento Sanitário Internacional. Temos a SARS, a primeira epidemia de SARS em 2002, o H1N1, a poliomielite em 2014, o ébola, que nós vamos ver um pouco mais à frente nesta apresentação, a epidemia de ébola na África Ocidental em 2014, que foi preponderante para se começar a pensar na ética relacionada a pensar de uma forma pelo menos mais estruturada, mais formal, na ética aplicada às questões relacionadas com as doenças infecciosas, nomeadamente com as epidemias. Pois todos nós nos lembramos da epidemia de Zika e das questões relacionadas com a microcefalia, novamente uma epidemia em 2018 de ébola e, obviamente, todos nós nos lembramos da epidemia ou da pandemia de Covid-19 e agora também recentemente a pandemia de monkeypox ou de varíola dos macacos. Mas com esta minha intervenção, gostava de chamar a atenção que todos os dias, e isto é um mapa retirado há pouco, acho que estou por volta das 10, 11 da manhã, de um sistema de informação da OMS que permite monitorizar em tempo real os chamados eventos agudos de saúde pública ou eventos de eventual interesse com potencial para se tornar epidemias. E, portanto, como vocês podem constatar, existiam, agora certamente a situação poder-se-á ter alterado um pouco mais, mas existiam uma série de eventos com uma grande incidência no continente africano, mas não só. Existem eventos destes a acontecer todos os dias, em praticamente todos os continentes, e que merecem a atenção das autoridades de saúde pública. Temos neste momento eventos relacionados com dengue, com o MERS, com hepatite, com a varíola dos macacos, com a gripe aviária, etc., a decorrer no mundo inteiro. E, portanto, quando nós falamos de questões éticas relacionadas com as doenças infecciosas, não estamos só a falar das grandes questões que se levantaram, que se colocaram com a questão da Covid-19, podemos estar a falar em questões um pouco menos
abrangentes na sua dimensão geográfica, mas que se colocam localmente, que se colocam todos os dias em alguma região, algum ponto do globo. Como eu disse há pouco, a epidemia do ébola de 2014 vai realçar uma série de preocupações que já tinham começado a emergir com outras pandemias e com outras, com a magnitude de outras doenças infecciosas. Por exemplo, na altura do H1N1, falava-se muito, começou-se a falar muito do acesso equitativo a medidas profiláticas e terapêuticas. Lembram-se com certeza da corrida aos fármacos que permitiam tratar esta gripe, e houve uma corrida e grandes desigualdades na capacidade de aquisição de fármacos por parte dos países, com os países de elevada renda a conseguirem se posicionarem para a compra dos medicamentos. Aliás, o que aconteceu também agora com a recente pandemia da Covid-19. Foi a primeira vez que se começou a falar de uma forma muito perentória em isolamento, em quarentena, em controlos de fronteira e na necessidade de medidas de isolamento social de uma forma mais generalizada, e em que também se começaram a discutir aquilo que são, ou que é o papel e as obrigações dos profissionais de saúde. Mas se nós olharmos para doenças infecciosas um pouco mais lentas, digamos assim, com um potencial epidémico também grande, mas com uma dispersão muito mais lenta, a própria tuberculose, por exemplo, vem colocar questões de acesso universal, quer ao diagnóstico, quer a tratamentos de elevada qualidade, coloca questões, e nós hoje sabemos que, por exemplo, o insucesso do tratamento, a morte por tuberculose, são situações que demonstram uma grande vulnerabilidade e uma grande desigualdade nas populações que experimentam com mais frequência este tipo de desfechos, e por isso a tuberculose veio também chamar a atenção para a necessidade de proteger populações vulneráveis. Falamos de migrantes, falamos de populações privadas de liberdade, por exemplo, e também associada a esta questão da proteção, também a promoção dos direitos humanos, porque hoje sabe-se que a tuberculose é uma doença que depende largamente de uma série de determinantes sociais, e determinantes estes que estão muito relacionados com os direitos humanos. O direito, por exemplo, à habitação, o direito à saúde, o direito à alimentação e à segurança alimentar. Assim, as doenças infecciosas encerram aqui algumas peculiaridades que são extremamente relevantes quando, num contexto de epidemia ou num contexto de um surto, os Estados, as nações têm que estabelecer prioridades. Por exemplo, no que diz respeito aos sistemas de saúde, as doenças infecciosas têm a capacidade de levar a um aumento, muitas vezes abrupto e inesperado, da procura de cuidados de saúde, que muitas das vezes, até pela própria natureza do evento epidémico, pode resultar, este evento pode naturalmente também resultar numa diminuição da capacidade de resposta, não só porque há um aumento, mas também porque os próprios profissionais de saúde podem adoecer e, por isso, causar uma diminuição na capacidade de resposta dos sistemas de saúde. E há estes dois fatores, portanto, um aumento da procura e uma diminuição da capacidade de resposta, podem muitas vezes culminar num aumento da desconfiança em relação aos profissionais de saúde, em relação às instituições e em relação ao governo. Aliás, esta questão da confiança, que vai ser abordada aqui ao longo da minha intervenção, é extremamente relevante do ponto de vista da saúde pública e das doenças infecciosas. Também do ponto de vista da sociedade, as doenças infecciosas vêm trazer um medo da doença. Vimos isso com a Covid-19, vimos isso até com a própria varíola dos macacos, com o Mpox, que muitas das vezes pode conduzir a uma paralisação da vida em sociedade, pode levar à discriminação de determinado
de determinados grupos que se tornam grupos mais vulneráveis e pode levar ao pânico e ao aumento da desconfiança, o que vai condicionar em grande parte também toda esta questão, esta priorização e esta necessidade de tomar decisões durante estes períodos mais conturbados. Fazendo aqui só um apanhado dos princípios éticos que estão em causa quando nós falamos de doenças infecciosas, já foram muito abordados e exemplificados inclusivamente pela doutora Maria do Céu Teixeira, mas estamos a falar dos princípios de justiça social, da autonomia, de solidariedade, de efetividade, da ponderação do bem comum versus o bem de uma comunidade, da reciprocidade, da subsidiariedade, da participação e da transparência e responsabilização. A verdade é que, do ponto de vista da ética em doenças infecciosas, existem mais ou menos à volta de uma dezena de orientações que devem de ser consideradas quando estamos perante perante uma situação de uma epidemia ou de um surto, e estas questões são desde os deveres dos governos e das entidades internacionais, que, e vi há pouco o professor André Dias Pereira partilhou um trabalho seu bastante interessante sobre as questões de saúde pública que se colocam durante as epidemias, mas de facto nós não podemos ponderar as questões éticas relacionadas com estas questões se não existir um quadro legal adequado e que permita a tomada de decisão na altura das epidemias. Tem que existir, e obviamente eu não sou de direito, não é? Mas tem que existir uma abertura legal para que se possam tomar medidas como as quarentenas, como os isolamentos, Portanto, tudo isto é necessário, mas é também necessário que os Estados estejam preparados em termos daquilo que são os esforços globais da vigilância e da resposta rápida, e vimos que isto já acontecia antes da Covid-19 e que se fortaleceu muito no pós-Covid-19, com a criação, inclusivamente aqui a nível da União Europeia da Saúde, que também tem muito esta questão da preparação da vigilância para as emergências de saúde pública. Vimos também com alguns exemplos da minha antecessora que é muito importante o envolvimento da comunidade, com particular atenção aos grupos vulneráveis. Este envolvimento deve ter como objetivo a inclusão dos grupos, da sociedade em geral e em particular dos grupos mais vulneráveis na tomada de decisão, na perspectivação sobre os diferentes problemas éticos que decorrem durante as epidemias e principalmente por uma questão, inclusivamente, de transparência e de responsabilização que vão ser extremamente importantes naquilo que é a confiança das pessoas nas decisões que são tomadas durante estes problemas. E depois há, obviamente, uma questão relacionada com a distribuição dos recursos escassos, em que é preciso ponderar a utilidade e a equidade na distribuição desses recursos, a reciprocidade, para aqueles que vão contribuir para os esforços de controle e de mitigação e, inclusivamente, a definição e a adoção de princípios de distribuição de recursos. Mas há também que ter em consideração questões éticas que se colocam em termos de monitorização e de vigilância, como, por exemplo, a proteção da confidencialidade da informação privada. Vimos isto na altura da Covid-19, até com aquelas aplicações que faziam a georreferenciação dos casos de indivíduos infectados, avaliar por defeito durante as epidemias, a informação é uma informação colhida de forma universal, portanto não há opção para os indivíduos fazerem o opting out da colheita dessa informação, portanto os sistemas de vigilância são feitos para se conseguir rapidamente identificar
um surto e atuar antes que ele se transforme numa epidemia e, portanto, muitas das vezes pode-se colocar esta questão da participação universal, obrigatória quase dos cidadãos, mas também há questões que se colocam em termos de restrição de mobilidade, nomeadamente se é ou não é necessária, qual a sua extensão, qual a magnitude das medidas de restrição à mobilidade, que custos é que estas medidas têm, custos sociais e económicos, e vimos, por exemplo, que existiram sociedades durante a Covid-19 que optaram por não fazerem restrição de mobilidade com base em critérios de economia e critérios essencialmente económicos. Estou a falar, por exemplo, dos países do norte da Europa. Em termos das intervenções médicas, nomeadamente em termos das intervenções médicas, é necessário definir critérios em termos de necessidade, das suas contraindicações, que impacto é que estas intervenções médicas podem ter na confiança dos cidadãos, isto porque, como eu referi já, a questão da confiança é extremamente relevante do ponto de vista da resposta às epidemias e da adesão das pessoas às medidas que vão sendo tomadas no sentido de mitigar e de eliminar a epidemia. Há também algumas outras considerações, nomeadamente a nível da investigação durante os surtos e epidemias. Vimos com os exemplos da doutora Maria do Céu Teixeira, que durante a Covid-19 em Cabo Verde surgiram uma série de projetos de investigação que tentavam dar resposta à epidemia, não só no território de Cabo Verde, mas também como colaboração com alguns contributos a nível daquilo que se passava a nível internacional, mas durante surtos e epidemias há que ter em consideração a capacidade dos conselhos de ética para responderem de forma atempada aos pareceres que são solicitados para a realização desta investigação. Temos que assegurar que a investigação, ainda que necessária, não vai roubar recursos na resposta às necessidades dos cidadãos relativamente à doença, que existem métodos Conselheira Inês adequados. Fronteira, podemos Estou já a caminhar terminar. para... Em termos também existem questões que se colocam em termos de intervenções sem base de evidência. Também vimos isso a ser testado durante a Covid-19, em que foram implementadas uma série de tratamentos que não tinham base de evidência, e há considerações éticas a ter em consideração, assim como é necessário pensar como será feito, por exemplo, o armazenamento de longa duração de amostras biológicas, ou como são consideradas as diferenças de género durante a pandemia. Por último, acho que este slide tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, a discussão e as implicações relativamente aos direitos e deveres dos trabalhadores de primeira linha. Quando falamos de trabalhadores de primeira linha, não estamos só a falar de profissionais de saúde, e para esses há obrigações e deveres complementares aos que estão aqui referenciados, e é também preciso ponderar as implicações éticas do envio de ajuda humanitária. Em termos de conclusão, o potencial disruptivo das doenças infecciosas é bastante grande. Há necessidade de salvaguardar os deveres e os princípios éticos por todos aqueles que estão envolvidos, nomeadamente na tomada de decisão durante estes períodos, e as ponderações e considerações éticas devem incluir 3 dimensões fundamentais: a confiança, a justiça e a participação de todos os envolvidos. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, senhora professora Inês Fronteira, pela intervenção. De seguida passamos ao debate. Temos aqui algumas questões que podemos ler no chat, mas de qualquer modo eu vou aqui reproduzi-las
convidando depois as nossas oradoras a pronunciar sobre o mesmo. Pergunta logo no início, Helena Alves, que constata que há uma opinião pública sobre a vacina da Covid-19 muito negativa. O que se poderá fazer para que a população possa confiar nas vacinas? Portanto, o problema da confiança nas vacinas. Se me permitem, avançava já com uma outra questão, designadamente a terceira pergunta, em que Madruga refere efetivamente a danos causados pela vacina, designadamente o seu caso pessoal, que muito lamentamos, e infelizmente conhecemos outros casos. Houve vários erros na gestão da pandemia SARS-CoV-2, com vacinação em massa de profissionais de saúde, e em que, enfim, causaram danos a algumas pessoas. Também, por um lado, confiança nas vacinas, por outro lado, o que fazer perante o dano iatrogénico causado pela vacina. Temos aqui depois duas perguntas que, sendo, enfim, temas um pouco diferentes, se calhar deixaria para não confundir, para uma segunda ronda. Portanto, convidava o Dr. Maria do Céu Teixeira, enfim, a sua experiência sobre a confiança na vacinação, não apenas na Covid, mas se calhar a vacinação em geral. E depois um problema que, sendo mais jurídico, também é ético, que é quando há danos, e em medicina há sempre danos, queremos que sejam o mínimo possível, mas é inevitável, como compensar esses danos. Obrigado, professor André Pereira, pela questão. É assim, da experiência de Cabo Verde, o que eu posso dizer é que não houve grandes problemas com a aceitação da vacinação. Rápido. A vacina, portanto, foi definido logo a priori quais eram os grupos, a priorização da vacinação, começou-se pelos profissionais de saúde, depois os grupos de risco, nomeadamente... Só para cozinhar? Sim, cozinhar muito devagar mesmo. As portas fechadas, mas não tem luz, os mosquitos vão dançar com nós. Pronto, eu desativei o som de todos, agora peço à doutora Maria do Céu para voltar a ativar o seu som. Pronto, como eu ia dizendo, em Cabo Verde não tivemos problemas com a aceitação da vacinação. Foi definido logo a priori quais eram os grupos prioritários, foram os profissionais de saúde, os doentes, portanto, os mais velhos, e os doentes com doença crónica, e houve uma grande aceitação da vacinação. É claro que há sempre um pequeno grupo de pessoas que questionaram a vacinação. Houve algumas pessoas que não se vacinaram, principalmente, isto também não é nenhum dado científico, mas é da minha experiência profissional, e porque eu sou imunoalergologista, trato com doença crónica, e uma das questões que eu colocava sempre aos meus doentes era se já tinham feito a vacina. E alguns disseram-me que, por conselho de familiares que vivem no exterior, que não deviam fazer a vacina porque a vacina que foi para Cabo Verde era uma vacina de má qualidade e que poderia trazer outros problemas de saúde. Mas os nossos dados da vacinação acho que demonstram que a aceitação foi muito boa. Nós tivemos cerca de mais de 90% de adultos vacinados, com 2 doses, pelo menos, e adolescentes à volta dos 85%. Começou-se também a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, mas depois, portanto, dado a comunicação de término da pandemia, foi interrompido. Mas eu penso que, na realidade, não houve problemas com a aceitação da vacinação, que também acho que tem muito a ver com a comunicação que foi feita pelas instituições responsáveis por estas questões. Como eu disse, durante toda a pandemia, a comunicação do Ministério da Saúde, do INSP, de outras estruturas, houve várias atividades de
de palestras na comunidade, houve tendas que foram colocadas muito próximas de determinadas zonas habitacionais mais populosas, não só para informação, mas também para a vacinação, e penso que na generalidade não tivemos problemas de maior com a vacinação. Em relação aos danos, portanto, a vacina é um medicamento e, como qualquer medicamento, há sempre um risco, portanto, na sua utilização, risco esse que tem que ser ponderado, não é? Então, risco-benefício, e também aquilo que me é dado saber, em Cabo Verde não houve grande reporte de danos muito importantes relacionados com a vacina. Houve, mas, portanto, aquilo que é habitual, um mal-estar, uma febrícula, situações muito ligeiras. Muito obrigado. Professora Inês Fronteira, sobre este tema, se quiser fazer algum comentário. Sim, A adesão. eu penso que a questão tem a ver com o estabelecimento de prioridades e no início para resolver epidemias, como eu referi na apresentação, existe sempre uma procura elevada de cuidados, seja relativamente à vacinação, seja relativamente a outra opção de prevenção ou de terapêutica, e existe sempre a necessidade de fazer uma priorização dos beneficiários desses tratamentos, e aquilo que eu acho que é fundamental é que essa priorização seja feita de uma forma clara, transparente e com o envolvimento das pessoas, e de modo a não criar desconfiança. Desconfiança é essa que se vai traduzir não só desconfiança relativamente às instituições, mas depois também pode traduzir em questões como desconfiança relativamente às opções terapêuticas que são adotadas. E durante a Covid-19 não tivemos só um problema de uma epidemia, de uma doença infecciosa, tivemos um problema de uma epidemia de uma doença de completa desinformação. E como focou a doutora Maria do Céu Teixeira, eu penso que a comunicação e a informação é extremamente relevante nesta fase, sendo que todos nós devemos ter em mente que comunicar em saúde pública, comunicar em saúde é extremamente difícil, porque muitas das vezes nós temos que comunicar questões muito complexas, que exigem uma explicação relativamente complexa, mas para as quais não há a receptividade e a paciência necessária para ouvir essa explicação complexa. Então, uma explicação simplista e populista acaba por resultar muito melhor e ter muito mais eco do que uma explicação que é uma explicação complexa, multifacetada, com diferentes perspectivas. Portanto, acho que esta é uma questão muito, muito importante. Muito bem. Se me permitirem, estou aqui como moderador, mas sendo eu também jurista, gostaria de salientar a importância de que os Estados, que os sistemas jurídicos tenham um sistema de indemnização, independentemente de culpa, por danos causados por vacinas. Sobretudo vacinas do Plano Nacional de Vacinação, mas eu diria mesmo todas as vacinas. Infelizmente, Portugal é um país um pouco, enfim, não é muito claro que isso exista, mas é obviamente uma compensação fundamental que em mais de 100 países, quando eu estudei o assunto, mais de 100 países tinham um sistema de indemnização objetiva, responsável objetiva por danos causados por vacinas, quaisquer que fossem as vacinas. Infelizmente, Portugal não estava nesse grupo de países, embora, enfim, por uma interpretação jurídica que alguns têm, incluindo eu, os tribunais poderão chegar a essa condenação, ou devem chegar a essa condenação, porque é absolutamente injusto que alguém que se expôs a uma vacina, ainda para mais, como no caso destas, que foram realmente em condições regulamentares muito excepcionais, dado a gravidade da pandemia, que fiquem agora sem qualquer proteção
é muito importante rever tudo isso. Infelizmente, há aí problemas jurídicos que não vamos agora complicar, mas é importante que para uma próxima pandemia, para toda esta matéria da vacinação em geral, se não mesmo dos medicamentos em geral, que haja um sistema de responsabilidade independentemente de culpa. Mas não estou cá para falar, estou para apresentar a terceira pergunta, que foi colocada pela nossa ouvinte, Ana Bicho, que traz um tema muito interessante, que é o tema da discriminação e dos migrantes. Ou seja, existem países com taxas de incidência muito elevadas para determinadas doenças infecciosas, como a tuberculose. Vários países europeus implementaram estratégias de rastreio da tuberculose, infecção latente a migrantes de países de origem de alta incidência. Do ponto de vista ético, o que comentar sobre isto? Por um lado, prevenir o estigma, por outro lado, está a haver uma associação entre a tuberculose e os migrantes. Que comentário se faz neste contexto até, enfim, das migrações e alguma discriminação que isto possa gerar? E se me permitem, avanço já com a quarta pergunta que aqui temos, que diz Edgar Fernandes, é um tema muito diferente, mas avanço já. Durante a pandemia, num contexto de recursos limitados, coloca-se a questão se pode haver priorização da vida dos mais jovens em detrimento dos mais velhos. E, na opinião de quem o escreveu, diz que isso aconteceu no Covid-19. Enfim, não me compete ter opinião, mas o que eu vi foi escolas fechadas. Portanto, pronto, mas já dei a minha opinião. Não me parece que isso tenha acontecido no Covid-19. As escolas fecharam, contra, aliás, o conselho dos técnicos. Mas, portanto, quem responde são as oradoras. O problema das prioridades em contexto de pandemias. São dois temas muito diferentes: migração, discriminação. Um outro tema, enfim, discriminação em razão da idade. Não sei quem quer responder primeiro, são temas muito diferentes. Se querem inverter a ordem agora, talvez, professora Inês Fronteira. Eu posso responder, talvez, aqui à questão da tuberculose e dos migrantes. De facto, tem-se assistido a uma crescente associação entre o facto de ser migrante, não é? Uma associação a nível da sociedade em que ser migrante, os migrantes trazem doenças infecciosas. A verdade é que existe uma coisa chamada o efeito do migrante saudável, em que a maior parte das pessoas que migram porque estão saudáveis e são capazes de fazer toda a sua jornada migratória e chegar ao seu país de destino. No caso particular da tuberculose, é frequente existir, de facto, tuberculose, é frequente ou tem sido relatado, em vários países, como o nosso participante refere, têm vindo a implementar programas de rastreio de tuberculose latente, até mais por uma questão, penso eu, de proteção do migrante do que propriamente de proteção dos indivíduos do país de acolhimento. E vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Estes indivíduos vêm de países onde existe uma elevada incidência de tuberculose, habitualmente para países onde existe uma baixa incidência de tuberculose. Eles trazem uma tuberculose latente, portanto estão infectados, mas não têm propriamente a doença, e o que acontece é que muitos destes migrantes nos países de acolhimento encontram uma série de fatores que vão aumentar a sua vulnerabilidade à infecção, ou seja, vão encontrar um maior risco de se transformarem em doentes com tuberculose ativa. E o rastreio destas pessoas na recepção nos países permite, de alguma forma, proteger os migrantes do desenvolvimento da doença, mas também proteger, obviamente, o país de acolhimento. O que é fundamental aqui? É que, primeiro, se quebra esta ideia de que o migrante traz as doenças infecciosas. Segundo, que se perceba que algumas destas doenças encontram
terreno fértil para se manifestarem ou para serem adquiridas nos países de acolhimento pelas condições que as pessoas encontram cá. Portanto, pelo um difícil acesso a cuidados de saúde, pelo difícil acesso à alimentação, à habitação condigna e a outros fatores que nós sabemos serem determinantes para a saúde dos migrantes. Portanto, é preciso também aqui haver um esforço de comunicação por parte das autoridades para fazer passar esta mensagem relativamente aos migrantes. Relativamente também, e respondendo já à questão da idade dos mais novos versus os mais velhos, variou um bocadinho de acordo com as sociedades. Em Portugal, de facto, houve uma grande preocupação de proteção das crianças, como o professor André Dias Pereira referiu, fecharam-se escolas quando inclusivamente o Conselho era exatamente o Conselho dos Peritos era exatamente o oposto, mas houve países no norte da Europa em que não houve fecho de escolas, em que não houve uma ponderação relativamente à necessidade de proteger nem crianças nem os mais velhos, e isso depende um bocadinho também da própria concepção ética e filosófica daquilo que são os direitos, os deveres e a própria ética daquela comunidade e daquela sociedade. Obrigado. Doutora Maria do Céu Teixeira, os seus comentários. Bom, em relação à tuberculose e aos imigrantes, eu penso que a professora Inês disse tudo. Este rastreio tem a ver não só com a proteção do próprio indivíduo, e depois, quando há um diagnóstico, se lhe é proporcionado um tratamento adequado, penso que, pelo contrário, até se está a proteger. E, de qualquer das formas, também, em termos de saúde pública, estamos a proteger a população, a comunidade onde esse indivíduo está inserido. Portanto, também temos que ver a questão nesse sentido. Relativamente à idade, portanto, em relação ao Covid-19 e à idade, a proteção das crianças, eu penso que isto também tem a ver com o tratamento e em algumas situações, em alguns países, nomeadamente em Itália, que isto começou fundamentalmente na Itália, pela escassez de resposta, foi necessário, em algumas circunstâncias, decidir quem é que se tratava. E houve situações em que foi necessário escolher entre tem várias pessoas a quem se iria priorizar o tratamento. E é claro que, sendo a população idosa, a população geriátrica, a população mais vulnerável ao Covid-19, com maior número de casos, houve situações em que se generalizou a ideia de que o idoso é mais vulnerável e que, portanto, o investimento no idoso não seria um bom investimento, quando comparado com um indivíduo mais jovem. Mas penso que nestas circunstâncias nós temos que ter sempre em consideração a ética, portanto, isto aqui também com a ética, mas temos que ter em consideração outras circunstâncias que rodeiam o próprio idoso, porque há idosos, há pessoas com alguma idade que não são pessoas bastante úteis à sociedade e que só pela idade definir que não têm direito ao tratamento pode ser, do ponto de vista ético, muito complicado. Mas isto são questões que julgo que devem ser ponderadas antes de qualquer situação de emergência. Deve haver diretrizes em relação a determinadas situações, como agir, e não deixar que sejam os técnicos de saúde, à cabeceira do doente, decidir se vamos tratar ou não aquele doente. Penso que, do ponto de vista do técnico de saúde, é uma injustiça, porque tem nas suas mãos a decisão entre a vida e a morte de um paciente, e que não é a situação mais correta. Nós sabemos que as pandemias vão continuar a acontecer, e é necessário que os países se preparem antecipadamente para estas situações. E esta situação de priorização de tratamento, de priorização de cuidados, deve também estar definido antecipadamente por diretrizes, por
como é que é dizer, por diretrizes que sejam as mais justas Muito possíveis, de acordo com a situação, com a situação. Muito bem. Eu aproveito para dizer, eu coloquei no chat no início que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida teve 2 intervenções a propósito do problema da pandemia Covid, uma no mandato anterior, que tem umas diretrizes gerais sobre o assunto, depois poderão consultar, outra já no nosso mandato, sobre a questão da vacinação das crianças e adolescentes, também poderão consultar para fazerem o vosso juízo. Apenas uma nota, quanto à discriminação em razão da idade, em situação de limite, salvar a vida ao nível do ventilador, penso que não corresponde à tradição ética nem médica portuguesa. O que corresponderá mais à tradição é uma análise complexa das condições de saúde do doente, pois por muito que nos custe, enfim, a literatura vai nos mostrando, mas só no caso concreto é que podemos saber. Muitas vezes as pessoas mais idosas têm mais causas de morbilidade, têm mais patologias, têm menor resistência cardíaca, menor resistência pulmonar e, portanto, não terão um prognóstico tão bom quanto outra pessoa de menor idade. Mas, obviamente, temos de estar sempre atentos e lutar contra qualquer forma de discriminação. E exatamente por causa dessas diretrizes éticas e médicas prévias, gostaria de perguntar às oradoras se têm acompanhado os trabalhos sobre a Convenção sobre as Pandemias, digamos assim. O nome não é exatamente esse, mas está-se a trabalhar ao nível da OMS, um acordo internacional sobre a prevenção e preparação para pandemias. É um assunto até politicamente relevante, mesmo em Portugal, que é um país que tradicionalmente estas matérias não eram motivo de debate, passou a ser. Alguns partidos minoritários ativamente contra esta convenção, ou este projeto de convenção. Enfim, não interessa aqui o aspecto político ou partidário, mas o aspecto ético, se vêem com bons olhos que, para além do Regulamento Sanitário Internacional, já aqui referido, para além da União Europeia da Saúde, já aqui referido, se deve haver, a um nível mais amplo, uma convenção que regule outros aspectos para nos preparar para a próxima pandemia. Aliás, eu fiquei muito impressionado com o quadro que a professora Inês Fronteira mostrou. Ela não vai vir, ela está aí. Portanto, em vários pontos. Não é pandemia global, mas há aí várias epidemias pela Europa fora e em África. Portanto, países onde estamos a maior parte de nós. Como é que vem uma regulação internacional destes temas? Não sei se... Bom, Por favor. pronto, eu acho que esta a última pandemia que nós tivemos levantou questões tão grandes em termos de E, no ética. fundo, peço desculpa. E isso até se liga um bocadinho com uma das perguntas que aqui está, embora as perguntas sobre a restrição à liberdade de circulação das pessoas, quer dentro do país, quer para fora do país. Enfim, há aqui uma pergunta da Mâncio Carvalho, da UTAD. De facto, Portugal teve até as restrições concelhias. Enfim, foram períodos muito duros, mas também há restrições internacionais a viajar. A ébola também é um exemplo que poderemos ainda aqui explorar durante 1 ou 2 minutos, ou as outras pandemias anteriores que afetaram sobretudo a Ásia e o Médio Oriente. Mas, enfim, como é que se vê esta questão da necessidade de uma regulação internacional e que papel pode ter a língua portuguesa e a bioética portuguesa nisso mesmo? Muito obrigado. Doutora Maria do Céu, tiro-lhe a palavra, devolvo, desculpe. Não tem problema. Como eu dizia, esta última pandemia levantou questões tão prementes, questões tão graves, que têm a ver com tudo isso que foi dito, com a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de reintrodução ou de transferência destas doenças infecciosas para outros locais, que julgo que seria de bom tom que realmente houvesse diretrizes internacionais para vigilância, controle
destas situações? Eu acredito que sim. Porque isto é uma questão que nos diz respeito a todos nós, não diz respeito à África só, não diz respeito só à Europa. Nós estamos num mundo globalizado e uma epidemia, um surto num determinado local do mundo pode significar a expansão para outras zonas do globo e, portanto, diretrizes internacionais em que todos deveriam estar sujeitos, penso que pode minimizar situações futuras. Muito bem. Sim, eu concordo. Eu acho que nós atualmente, eu já não vivo em Portugal, vivo no mundo. O professor André Dias Pereira já não vive em Portugal, também vive no mundo. Eventualmente, todos nós não vivemos exclusivamente no sítio onde habitamos, mas vivemos no mundo, não é? E a pandemia de Covid-19 demonstrou exatamente isso. E também demonstrou que a capacidade de tomarmos decisões acaba por ser fortalecida quando tomamos essas decisões em conjunto, não esquecendo, contudo, que os Estados são soberanos, e que os indivíduos também têm direito à sua autonomia. Portanto, eu acho que há aqui uma necessidade de digamos, de um chapéu grande que cria aqui algumas regras em termos de como deve o mundo responder perante uma pandemia. E depois, a partir desses grandes princípios orientadores, ir então especificando para outras noções territoriais e até chegar, obviamente, aos Estados e depois dos Estados às divisões administrativas mais pequenas. Mas a própria, eu referi isso na apresentação, não é? A própria União Europeia da Saúde, que se falava e que andava a fervilhar de uma forma um bocadinho desorganizada, digamos assim, não é? Sem um rumo muito definido, ela ganhou um grande impulso com a Covid-19, inclusivamente a EMA viu as suas atribuições fortalecidas. O Centro de Vigilância Europeu de Doenças também viu as suas atribuições e funções fortalecidas, exatamente porque há esta noção que são necessários esforços conjuntos para não só para conseguir ter um alerta precoce de uma eventual epidemia, mas também para conseguir agir de uma forma concertada para responder a essa epidemia. Muito bem. Eu colocaria apenas uma última questão e também para fazer uma última intervenção que possa ser relevante, que é trazer aqui um conceito que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida também tem vindo a trabalhar, que é a saúde única, uma só saúde, diz em inglês One Health. Portanto, em Portugal temos trazido por uma só saúde. Até que ponto é que este conceito, como sabem, temos de ter mais atenção e envolver a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, deve levar a uma reformulação do próprio sistema sanitário, da relação dos médicos e enfermeiros com os profissionais da veterinária, do ambiente e que prioridades políticas nos podem ser trazidas à luz disto que aprendemos aqui hoje. Tivemos, portanto, mais de 8 pandemias nos últimos 20 anos e, portanto, há que realmente recentrar as prioridades, se calhar neste conceito de uma só saúde. Mas, para terminar, perguntaria se deve haver uma nova forma de exercer a medicina, enfim, o sistema sanitário, a saúde pública. Senhor Vice-Presidente, está sem som. Desculpem, sugeria, invertendo a ordem, ou talvez não, já tem o microfone ligado, para uma última intervenção, doutora Maria de Céu Teixeira, por favor.
Bom, muito brevemente, aquilo que eu tenho a dizer é que, como se sabe, a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente estão completamente interligadas. E, portanto, não é possível tratarmos da saúde humana sem tratarmos também da saúde ambiental e da saúde animal, porque todos estes aspectos estão interligados e têm uma influência muito grande na saúde da pessoa. E, portanto, acho que é o caminho, portanto, caminharmos para uma só saúde. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Conselheira Inês Fronteira. Bom, é indubitável o valor desta abordagem de uma só saúde, de One Health. Aliás, se nós olharmos para as emergências de saúde pública de preocupação, que nos preocuparam muito nos últimos 20 anos, conseguimos pelo menos identificar aqui 2 ou 3 que tiveram uma origem zoonótica. Por exemplo, a MERS, que é um exemplo importante, a própria SARS-CoV-2, etc. Portanto, é indubitável esta ligação entre o ambiente, o homem, os animais, e deve haver uma atenção particular a este aspecto. Há quem advoga a criação de um sistema de saúde de uma só saúde, portanto, que olhe de uma forma mais integrada para estas questões. Eu acho que há aqui alguns passos muito importantes que podem ser tomados, entretanto, e que podem efetivar esta ideia da uma só saúde. Nomeadamente, quando nós falamos muito, e fala-se muito a nível da literatura internacional, na criação de grupos de trabalho e de acabar com os silos que existem da saúde humana, da saúde animal, da saúde ambiental. Mas eu acho que até nesta perspectiva de preparação para a próxima emergência de saúde pública, para a próxima epidemia, é necessário ter aqui equipas treinadas na resolução de problemas de One Health. Ou seja, que englobem estas equipas, que englobem os profissionais de saúde tradicionais, os médicos e enfermeiros que o professor André Dias Pereira mencionou, mas que também englobem os técnicos de saúde ambiental, que englobem as instituições relacionadas com o ambiente, as instituições e os seus técnicos relacionados com a saúde animal, e que sejam efetivamente treinados na resolução de problemas. Portanto, uma coisa muito mais prática, muito mais tangível, de ter equipas treinadas com simulações, por exemplo, com exercícios de simulação na resolução de problemas de saúde nesta perspectiva do One Health. Acho que era uma forma muito interessante de começar a efetivar, para além, obviamente, das intenções políticas e técnicas, que demorarão muito mais tempo, certamente, mas acho que era uma forma muito interessante de começar a efetivar e de criar resposta de abordagens de uma só saúde para esta questão das epidemias. Muito obrigada. Muito obrigado. E foi um ótimo encerramento. Eu poderia agora ter, digamos, a veleidade de fazer aqui um resumo do muito e bom que foi dito esta hora e meia, mas não o farei. Aquilo que ficou provado é que 2 coisas. Por um lado, faz sentido uma plataforma lusófona para a bioética, faz sentido falarmos em português entre estes países irmãos que podem, com realidades do Brasil, dos vários Áfricas, de Timor, também com a presença que Macau possa ter, e de Portugal, dar um contributo muito importante para a melhoria da ética e, a partir daí, dos sistemas de saúde em sentido amplo e para os sistemas jurídicos nestes temas. Segundo, este tema foi muito bem escolhido. Foi escolhido por votação, digamos assim, por inquérito, demonstra as virtudes de uma gestão participada, enfim, entre as várias entidades ligadas a esta plataforma lusófona de bioética, e também teve o tempo adequado. Isto ficará depois depositado num meio de comunicação no YouTube, pelo que poderá ser revisto. Não vou estar a fazer o resumo. Agradeço mais uma vez às nossas oradoras, a doutora Maria de Céu Teixeira, de Cabo Verde,
professora Inês Fronteira, Portugal, e às centenas de pessoas que se inscreveram e às mais de 100 pessoas que estiveram aqui presentes e, obviamente, à nossa equipa do Conselho Nacional de Ética que preparou tudo isto. Muito obrigado. O resto, boa tarde. Vice-Presidente. Senhor Por favor, Vice-Presidente. doutora Cíntia Águas, faça a favor. Boa tarde. Podemos anunciar o próximo webinar já para o dia 24 de outubro, dedicado à temática dos biobancos. Exatamente. Tinha aqui o apontamento. Obrigado. Tomem nota nas vossas agendas. 24 de outubro, questões éticas em saúde, os biobancos. Contamos convosco em múltiplas atividades do CNECF, que estão devidamente anunciadas na nossa página, se não for antes, dia 24 de outubro deste ano, sobre o tema dos biobancos. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada. Obrigada, boa tarde.